Esta viagem, que segue a divisa entre Wyoming e Montana, começa entre as montanhas do Soda Butte Valley, no Yellowstone Park, e vai até o importante Pilot Peak. Depois das impressionantes geleiras da Absaroka Range, vem o Beartooth Pass, com a estrada que é considerada a mais bonita para dirigir nos Estados Unidos. Mais ao sul, fica um dos trechos mais bonitos do rio Clark Fork, onde as corredeiras descem pelo cânion. Depois, vem o Wapiti Valley, famoso pelos ranchos e cavalgadas. A única cidade neste caminho é Cody, que recebeu este nome em homenagem ao lendário pioneiro conhecido como Buffalo Bill. Depois de sobrevoar a paisagem árida e selvagem de Bighorn Basin, a viagem termina no cânion de mesmo nome, com desfiladeiros espetaculares. O Soda Butte Creek recebeu este nome em homenagem a um geyser adormecido. Ele é um dos primeiros pontos turísticos que os visitantes encontram ao entrar no Yellowstone Park pela parte nordeste de Wyoming. Além de ser o local de pastagem de búfalos, o Soda Butte Creek oferece aos pescadores um excelente lugar para pescar truta salmonada. O córrego percorre 32 quilômetros até a confluência com o rio Lamar, passando por campos e florestas exuberantes. E tudo isso com o cenário das montanhas. Perto da divisa com Montana fica o Pilot Peak, um dos pontos turísticos mais famosos de Yellowstone. Ele fica escondido do vale em uma complexa cadeia de serras. É preciso subir 3.500 metros acima do nível do mar para poder contemplar este pico pontiagudo. É uma vista normalmente reservada a escaladores aventureiros que podem ver o Pilot de todos os picos das redondezas. Dando a volta na montanha, na Beartooth Range, começa o estado de Montana. Aqui fica a entrada mais remota do Yellowstone Park, Cook City Silver Gate. Considerada ousada na época, esta estação de 1935 virou um clássico e um marco histórico nacional. As montanhas de Beartooth servem de entrada para Montana, conhecido como Estado Tesouro. Esta parte da Floresta Nacional recebe o nome de Absaroka Beartooth Wilderness. Formada pelo movimento das geleiras ao longo de milhares de anos, ela tem montanhas que chegam a 3.500 metros de altitude. O relevo é comparável a partes do Alasca. Os picos elevados se erguem em torno de cerca de 300 lagos pequenos e cristalinos. Nesta altitude, muitos ficam congelados na maior parte do ano. Com cerca de 25 geleiras ao longo da cordilheira, a Beartooth tem a maior área de terra contínua a mais de 3.000 metros de altitude na parte continental dos Estados Unidos. Entre estas rochas, fica o ponto mais alto de Beartooth e de Montana, o Granite Peak. Com quase 4.000 metros de altitude, o cume é descrito pelos escaladores como uma das subidas mais complicadas dos Estados Unidos, por seus pontos de difícil acesso e suas condições climáticas ruins. Tempestades com desmoronamento de pedras, penhascos íngremes e descidas mortais fazem com que essa aventura traiçoeira leve até 3 dias. Em um feito incrível, um menino de 9 anos foi parar nos jornais de Montana por acompanhar o pai na escalada do Granite Peak em 2012. Escondidos entre os cumes da Beartooth Range estão estes lagos isolados e serenos. Dizem que seus nomes vêm das tribos nativas que um dia viveram nesta região.
Sem dúvida, apelidos como Lago Místico e Congelado até a Morte refletiam as experiências delas neste lugar lindo, mas impiedoso. A Absaroka Beartooth Wilderness é só uma parte da vasta Floresta Nacional Custer. A paisagem muda bastante em direção ao sudoeste. Os picos recortados e canyons dão lugar a colinas mais arredondadas, cobertas de pinheiros da espécie ponderosa. A apenas 100 quilômetros da maior cidade de Montana, a parte leste do parque é famosa pela caça recreativa de veados, alces e carneiros selvagens. No passado, a floresta fornecia alimentos para os indígenas de Montana. Seus cemitérios e gravações em rochas estão por toda a parte. Por ali também passou a primeira expedição à costa oeste americana, liderada por Lewis e Clark no início do século XIX. Hoje, boa parte do distrito de Beartooth é uma área de conservação ambiental. As autoridades florestais vigiam e regulam o desmatamento e a agropecuária. Mais ao sul, em direção a Wyoming, fica o Beartooth Pass. Um correspondente de uma emissora americana descreveu a estrada como a mais bonita para dirigir nos Estados Unidos. Inaugurada em 1937, a rodovia panorâmica de Beartooth é um trecho de 111 quilômetros entre Cook City e Red Lodge, em Montana, passando por Wyoming em alguns pontos. Os passageiros percorrem uma série de zigue-zagues e curvas fechadas em uma paisagem maravilhosa. Leva cerca de 3 horas para percorrer a estrada mais alta da parte norte das Montanhas Rochosas. As curvas difíceis e a inclinação são desafios que atraem ciclistas experientes. Empresas locais oferecem passeios guiados por alguns dos trechos mais bonitos da estrada. Mas seja qual for o meio de transporte, é irresistível parar em um dos mirantes. Seguindo o caminho, é possível ver muitas mudanças no ecossistema, que vai dos vales cobertos de pinheiros para a tundra alpina em poucos quilômetros. Neste ponto, fica a divisa com o estado de Wyoming. Aqui, o frio brutal faz com que as árvores e arbustos sejam escassos, mas a vegetação que consegue crescer se adapta muito bem para poder sobreviver a estas condições inóspitas. Do mesmo modo, só as criaturas mais resistentes sobrevivem nesta altitude, como a pequena pica, um parente distante do coelho. Na época de neve, entre outubro e maio, a estrada fica oficialmente fechada. Os viajantes recorrem às snowmobiles para curtir a transformação de Beartooth em um paraíso de inverno. Perto do cume das montanhas, há neve o ano todo. Os visitantes podem escolher entre 13 acampamentos nacionais para aproveitar as atividades de lazer, como esqui e escalada. Mais ao sul, fica este exuberante platô, com lagos alpinos e piscinas naturais. Daqui é possível ver o rio Clark Fork, afluente do rio Yellowstone.
O formato da montanha, conhecida como o Pão de Açúcar de Montana, se eleva sobre o Canyon The Box, que rendeu ao rio Clark Fork o título de destino turístico selvagem e cênico. É o único rio de Wyoming a receber este elogio. O cânion tem um trecho traiçoeiro que atrai os que são corajosos e experientes no caiaque. O desafio inclui carregar o bote em meio à floresta habitada por ursos, no meio dos penhascos. É preciso ter nervos de aço. O cânion é o terceiro mais fundo da parte continental dos Estados Unidos. O rio Clark Fork corta estes penhascos de 600 metros na Floresta Nacional de Shoshone e segue por 36 quilômetros antes da confluência com o rio Yellowstone, perto de Billings. Mais ao sul, em meio à natureza selvagem, fica esta construção solitária, a Sunlight Creek Bridge. Construída para facilitar o acesso de Cody à estrada de Beartooth, esta ponte simples de viga de concreto liga os dois lados de um cânion estreito. Suspensa a mais de 90 metros do solo, ela é a ponte mais alta de Wyoming. Os habitantes locais dizem que ela tem um recorde mundial por ser tão curta e atravessar um desfiladeiro tão profundo. A ponte é um ponto turístico por si só e oferece aos passantes uma vista impressionante do cânion de 365 metros de largura, cavado pelo rio Clark Fork, entre o platô de Beartooth e a Absaroka Range. Construída nos anos 1980, o nome Sunlight Bridge, ou Ponte da Luz do Sol, é até irônico, já que a fenda na terra é tão estreita e funda que a luz só chega ao riacho durante uma parte do dia. A ponte leva os carros ao longo da estrada panorâmica Chief Joseph. No caminho para Cody, ela atravessa o Dead Indian Pass. As curvas da estrada levam a um pico que serve de memorial à retirada histórica dos índios Naypias. Em 1877, eles fugiram do avanço do exército americano sobre estas montanhas. Diz a lenda que a tribo derrotada deixou para trás um guerreiro ferido, que foi escalpelado e enterrado pelos batedores. Outra tradição local questiona a veracidade dessa lenda, mas a beleza do lugar é indiscutível. No topo, a recompensa é uma vista inspiradora da Sunlight Basin, que recebeu esse nome dos exploradores do século XIX. Segundo eles, a única coisa que conseguia entrar neste vale na maior parte do ano era a luz do sol. À distância, a coisa muda de figura. A cerca de 100 quilômetros do clima desértico de Bighorn Basin, uma tempestade se aproxima, o que é comum nesta área. Mas o céu claro por trás das nuvens carregadas mostra como o tempo muda rapidamente aqui. O rio Shoshone percorre o Wapiti Valley. Esse nome significa alce na língua dos povos nativos. O animal é comum na região. No caminho da bifurcação norte do rio até a nascente, ficam impressionantes formações rochosas que lembram um dos melhores pintores americanos das montanhas rochosas, Thomas Moran. Uma tradição que permanece forte aos pés das montanhas do Wapiti Valley é andar a cavalo.
visitantes que procuram uma autêntica experiência como cowboy ficam nos vários ranchos que se espalham pela área. Os hóspedes podem participar da lida com o gado ou sair para uma cavalgada durante o dia apreciando a serenidade da natureza. Assim, podem curtir a paisagem de Wyoming à moda do Oeste. No Parque Estadual Buffalo Bill fica a parte leste da Cordilheira de Absaroka. A altitude cai para 1.400 metros, conforme a cidade de Cody se aproxima. Esta paisagem admirável foi formada pela atividade vulcânica há cerca de 50 milhões de anos. Como resultado das geleiras, da água e da relativa maciez das rochas, a cordilheira acabou ficando cheia de penhascos. A força constante da erosão escavou muitos vales em forma de U, com encostas íngremes e afloramentos recortados nas rochas. Algumas destas formações são geysers extintos e podem chegar a 10 metros. No coração do Parque Estadual Buffalo Bill fica o reservatório de mesmo nome. Buffalo Bill era o apelido do soldado e apresentador William Cody, que era dono de boa parte das terras antes da inundação. O sonho de Cody era irrigar a região e transformá-la numa fazenda produtiva. Mas a área foi comprada pelo governo federal, que implementou o projeto deste imenso reservatório. Atualmente, a água daqui serve para a irrigação de 4 distritos, num total de 38 mil hectares. O dique de Buffalo Bill, uma homenagem ao pioneiro de Wyoming, foi uma maravilha da engenharia da época. Quando foi construído em 1910, era o dique de concreto mais alto dos Estados Unidos, com quase 100 metros. Em 1985, ele teve um aumento de mais 8 metros. Foi difícil construir um dique no rio Shoshone. Eles precisaram drenar uma área montanhosa de cerca de 2.000 metros antes de chegar ao cânion. Muitas enchentes arrastaram rochas e árvores para o local, destruindo as fazendas originais. 7 homens morreram por causa das condições precárias de trabalho. Isso causou a primeira greve da história de Wyoming. Um pequeno desvio no caminho leva a um acidente geológico fascinante, a Heart Mountain. O topo fica a 2.500 metros de altitude e é feito de calcário e dolomita. As rochas têm cerca de 350 milhões de anos. É interessante notar que elas se erguem da base da montanha, que tem apenas 55 milhões de anos. A formação desta curiosidade geológica vem de uma época em que a força dos vulcões dava forma à paisagem da Terra. Mas a história começou de verdade a 40 quilômetros, no platô de Beartooth, onde uma camada de rocha de 4 quilômetros de espessura, que cobria 1.300 metros quadrados, se partiu e foi lançada a 160 quilômetros por hora. Levou 30 minutos para a pedra chegar e se estabelecer neste local. Este é, de longe, o maior desmoronamento de rochas que já aconteceu. Mais de 48 milhões de anos desde o desmoronamento, a erosão desgastou a maior parte da camada, expondo a pedra que estava enterrada na crosta terrestre. Os nativos da tribo Crow deram a ela o nome de Heart Mountain, comparando-a com o coração de um búfalo. O pico também aparecia nos mapas dos lendários exploradores Lewis e Clark, no início dos anos 1800.
A jornada continua no trecho do rio Shoshone que leva a Cody. A cidade cresceu como porta de entrada para o Yellowstone National Park, mas suas raízes estão fincadas nas tradições dos cowboys e do oeste. Mas a cidade também tem charmosos toques modernos, como o campus da Northwest College, no centro de Cody, que funciona como uma unidade estendida da Universidade de Wyoming. Um atrativo bem mais antigo é o Fórum do Condado de Park. Ele cuida de processos oficiais desde sua construção em 1912. O Centro Histórico Buffalo Bill tem 5 museus e uma biblioteca de pesquisa dedicada a preservar o espírito do Velho Oeste e o legado de William Cody. O New York Times declarou que este complexo é um dos mais notáveis museus do país. A única grande estrada da cidade passa pelo Back Lake e pelo Parque do Memorial aos Veteranos, onde Cody homenageia os cidadãos dedicados que lutaram nas Forças Armadas Americanas. O parque espaçoso abriga vários monumentos de granito em honra aos veteranos na Segunda Guerra Mundial e das guerras do Vietnã, da Coreia e do Golfo. Na entrada, há uma dedicatória a um oficial da Marinha que foi o primeiro americano a tombar na Guerra do Iraque. O nome da rua também é uma homenagem a ele. Buffalo Bill construiu o Irma Hotel em 1902. Ele leva o nome de sua filha e ganhou fama rapidamente pelo naipe de seus hóspedes. Atualmente, os visitantes podem se hospedar em quartos que já abrigaram lendas como Jane Calamidade e a primeira celebridade dos Estados Unidos, Annie Oakley. Os hóspedes também podem beber no salão Silver Saddle, com um bar feito em cerejeira que a Rainha Vitória do Reino Unido deu de presente a Buffalo Bill. A última parte da viagem sobrevoa a semiárida Bighorn Basin. Mais que um parque nacional, a área também é uma rica fonte de combustíveis fósseis. Isso a torna vital para a economia da região. O coração da área de lazer nacional do Canyon de Bighorn é o reservatório. Longo e estreito, o Bighorn Lake se estende por todo o comprimento do cânion, delimitando a divisa entre Wyoming e Montana. A preservação faz deste lugar um ótimo destino para a pescaria, mas há controvérsias. A divisão das águas entre os dois estados sempre foi um problema, assim como o efeito do reservatório no rio Bighorn. O Congresso americano estabeleceu oficialmente este território como uma área de lazer nacional em 1965, quando a construção do dique de Yellowtail utilizou a vazão do rio Bighorn. É aqui que termina a viagem, de volta ao estado de Montana. O Bighorn Lake se estende por entre as imensas paredes dos cânions por quase 115 quilômetros. A área de lazer oferece aos visitantes um espaço tranquilo para explorar a natureza, a vida selvagem e até a trilha pré-histórica de Bad Pass, no lado oeste. Um dos destaques é o mirante do Devil's Canyon, onde os turistas podem observar a confluência de dois cânions 300 metros acima da água. Esta área já foi uma superfície plana, mas as forças naturais escavaram as enormes paredes deste desfiladeiro. É um trabalho espetacular da Mãe Natureza e um lugar magnífico para encerrar esta jornada.